Uma ótima tarde a todos! Estamos ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira, dia 8 de julho. Para você que nos acompanha em todo o país e também os países vizinhos pelas parabólicas, sistema digital e analógico, NET Claro TV em todo o Brasil, pelos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e todas as páginas que compartilham o nosso programa. E se você está no Paraguai, está nos acompanhando pela NEL TV, sejam todos bem-vindos. Falo sobre mercado de soja, teve alguns dias bastante complicados, especialmente na última semana. Essa semana também teve muita oscilação, pontos que mostram ali uma certa referência para mercado financeiro que acabaram trazendo o mercado para o negativo. Aqui no Brasil, o produtor brasileiro acabou sentindo bastante, ressentindo os efeitos em relação à soja em Chicago com essa redução. Já tivemos aí pelo menos uma quinta-feira com uma recuperação considerável e temos aí um dia em que soja vem operando em elevação. Falando a respeito deste assunto e das expectativas do que o relatório de oferta e demanda pode trazer na semana que vem, ou mudando, né, trazendo algumas alterações para o mercado da soja, eu converso agora com o analista Aaron Edwards, que fala ao vivo conosco, direto dos Estados Unidos, inclusive, para falar um pouco a respeito deste mercado. Era um prazer falar contigo mais uma vez, tivemos ali uma semana complicada, essa semana também não começou muito simples para a sojicultura em todo o mundo. No seu entendimento, o que nós podemos esperar, principalmente a partir do relatório do dia 12. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Pois é, foi uma queda abrupta, né? E estamos recuperando. Ontem, hoje recuperamos. Uma recuperação parcial é esperada como nós temos visto. Pessoalmente, eu acho que voltar para aqueles patamares altos que nós tivemos em junho, no curto prazo, eu acho otimista demais. É possível, tudo é possível, mas uma recuperação parcial temos visto. Acho que pode até recuperar mais um pouquinho. Em relação ao relatório em si, eu não espero mudança de produtividade, talvez um ajuste de área, mas não deve ter grandes notícias em relação à produtividade. Geralmente a produtividade tem o ajuste em agosto, depois que eles podem ter mais tempo para reavaliar as lavouras. Movimentação em Chicago em recuperação, pode até ter um pouco mais de recuperação. O clima atualmente é seco, a lavoura de soja dos Estados Unidos não está perfeita, não é aquela lavoura impecável, está alinhado com a média dos últimos 5 anos, mas com previsão de seca para frente. Então a gente pode continuar uma recuperaçãozinha ainda na semana que vem, mas se você está olhando exclusivamente para Chicago, essas recuperações, na minha opinião, devem ser vendidas se você está procurando travar Chicago no curto prazo. As baixas da safra, sazonalmente, costumam vir em agosto ou setembro. Então, não sei se a baixa da soja vai ser ali na casa dos 13, onde a gente chegou falando do contrato de novembro, ou pode até cair mais um pouco. Então, estamos naquele processo de recuperação parcial e eu acho que a expectativa deveria ser que essa vai ser uma recuperação, mas provavelmente não de volta às altas. Eu lembro que em uma das nossas conversas, na última, você falava a respeito do produtor, falando do produtor brasileiro, mas falou do produtor americano também, de estar comercializando à medida que apareciam as janelas com melhores oportunidades, em especial até o dia 20, por volta do dia 20, que no dia 30 teria o relatório que acabou confirmando as áreas, né? E depois disso nós poderíamos ter uma alteração de mercado. E como você disse, essas alterações vieram para o campo negativo e muita gente acabou não aproveitando aquele cenário de preços melhores. E aí você acaba de me falar que aqueles preços mais altos, né, aquela coisa de $16 bushel, ali próximo a 17, dificilmente volta. Aaron, como que esse produtor então deve se comportar tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, que está vendo o dólar também mais alto? Muito bem. Então, em relação aos Estados Unidos, os produtores que eu trabalho,
os nossos objetivos de travar preço até o fim de junho estão feitos, então eu não tenho muito para vender. Talvez a gente protege um pouquinho o preço se der uma subidinha, mas não é coisa de outro mundo. E muitos produtores dos Estados Unidos, eu acho que estão nessa onda, já venderam bastante. Depois da safra, sempre tem uma pressãozinha de venda na safra, até eu falei pode cair um pouco. Depois que fechar aí a porta do armazém, eu estou falando aqui nos Estados Unidos, depois que fechar a porta do armazém e o que era para ter vendido até a safra foi vendido, aí é paciência. Então, eu ainda acho que o mercado pode recuperar. O quadro fundamentalista ainda é apertado. Se olhar as altas de 2021 eram mais altas do que as altas de 2020 e as altas de 2022 mais altas do que as altas de 2021. Então, para mim, tudo impacta o horizonte de tempo. Quem vendeu em junho falando, olha, isso que eu quero vender no primeiro semestre. Ótimo. Se não, se você está no Brasil e o teu plano era guardar para o segundo semestre essa soja, especialmente se você visa reais, o que pode acontecer a seu favor? O prêmio muitas vezes fortalece na entre safra. Safra de soja no Brasil foi 10% menor que o ano passado. Então, esse fortalecimento do prêmio pode te ajudar, ainda mais do que costuma ajudar em função da escassez de soja. Temos ano de eleição, então o real sempre pode ter volatilidade conforme as expectativas de eleição. Então, pode ter oportunidades cambiais que favorecem o preço em real. E que nem eu falei, passando as baixas da safra, eu acho que o mercado tem grande chance em Chicago de recuperar. Então, assim, se você, partindo do pressuposto que você vendeu o que era para vender e pode ser um vendedor paciente, eu acho que agora é hora de não se desesperar. Se o prêmio pode ajudar mais para frente, o câmbio pode ajudar mais próximo das eleições, o Chicago pode recuperar depois da safra aqui nos Estados Unidos. Então, tem motivos para ser otimista um pouco mais para o longo prazo, mas no curto prazo, se você perdeu a oportunidade, está correndo atrás do prejuízo, uma recuperaçãozinha semana que vem, quiser aproveitar só para te dar um fôlego, aí depende do caixa e da condição de cada um, né? Muito bem, Aaron, e essa informação que você colocou é um ponto muito importante para o produtor brasileiro, para os nossos telespectadores, para a nossa audiência. E olha só, vou aproveitar e perguntar para você a respeito dos relatórios, né? Nós tivemos um relatório que mostrou uma área lá nos Estados Unidos menor do que aquilo que os operadores acreditavam que viria, e meio que a operação de mercado, quem trabalha, acabou meio ignorando um pouco esse relatório, que ele teria que ser teoricamente autista, e aí não foi o que aconteceu, né? Se focou em outros pontos de desenvolvimento. Ao mesmo passo, a lavoura norte-americana está em desenvolvimento, aí nos Estados Unidos, e o clima não tem sido tão favorável assim, mas não suficiente para reduzir tanto essa produtividade. Como é que esses dados estão sendo vistos aí por você? Muito bem. Como eu falei, e entrando em mais detalhe, o quadro fundamentalista continua apertado. O mundo precisa de soja, precisa de milho, e reduziu a área de soja. Talvez passaram do ponto, talvez não reduziu tanto, talvez vai ter ajustes para o futuro, mas assim, o quadro fundamentalista é apertado, a lavoura não está garantido. E a gente ainda está com inflação. Então, pensar que o piso desses mercados está mais alto, eu acho muito sensato. Mas tem que lembrar que esses preços, até atualmente, eles estão sustentados com uma posição dos especuladores, uma posição comprada muito grande. E os especuladores ainda estão comprados. E o capital que saiu do mercado, ele saiu por motivos financeiros não fundamentalistas. E isso às vezes é difícil de compreender porque você vê um cenário fundamentalista e o preço faz o oposto. Com a quantidade de capital especulativo, para mim a enorme pergunta é em que preço que a demanda vai falar tá barato e eu não vou abrir mão dessa oportunidade. Talvez foi ali na casa dos 13.
Talvez eles falaram: não me importa o que os fundos vão fazer, essa soja eu preciso e está barato. E talvez isso já é o piso natural onde a demanda vai se sustentar e, se for o caso, esse piso vai ficando cada vez mais alto. Então, assim, o quadro fundamentalista é apertado, por isso que eu acho que não precisa de desespero na hora de vender. Entre prêmio, câmbio, recuperação em Chicago, em última instância, o mercado vai respeitar a análise fundamentalista, mas nós temos a sazonalidade contra, nós temos uma fuga de capital das commodities de forma geral, e não é nem só das commodities, se olhar todos os ativos financeiros em queda, praticamente todos, com exceção do dólar. Então, assim, paciência, o mundo dá oscilações, esse capital começou a sair do mercado, mas não resolveu o problema fundamentalista. Até não resolver o problema fundamentalista, vai ter demanda pela soja, pelo milho, e isso é encorajador para o produtor. Muito bem, Aaron Edwards, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Abraço. Um grande abraço, conversamos com Aaron Edwards, ele que participa regularmente conosco, sempre trazendo um ponto de vista muito interessante para o produtor brasileiro, e esse em relação aos negócios, aos valores praticados e expectativas médias, de médio tempo, são muito importantes para o produtor que vai travar seus negócios ou que vai esperar um pouco aí para comercializar com bastante paciência para ter novas janelas de oportunidade de negócios melhores. Continuo falando, de certo modo, de Estados Unidos, porque agora eu trago em destaque o relatório de vendas e exportações. Tradicionalmente, esse relatório é apresentado nas quintas-feiras, como teve feriado nos Estados Unidos, foi apresentado, 4 de julho, Tivemos a apresentação dele agora nesta sexta-feira. E nos números para a campanha 2021-2022, os cancelamentos superaram as vendas. É o que nós vamos mostrar agora, já que os cancelamentos ficaram superiores em 160 mil toneladas às vendas norte-americanas de soja. Olha só, as vendas totalizaram um saldo negativo de 160 mil toneladas. Na safra, houve uma redução, já que estava passando de 60 milhões de toneladas vendidas, agora cai para 59 milhões e 950 mil toneladas. A meta, mesmo com esse número reduzido, já é a segunda semana consecutiva que há redução, mesmo assim supera a meta. A meta para as vendas nesse ambiente aqui dessa safra é de 59 milhões e 60 mil toneladas. Por enquanto, segue superando aí as vendas totais, é o que o Agricultura BR traz em destaque aqui, quanto às vendas norte-americanas de soja na campanha 21-22. Vamos falar agora da 2022-2023, que os americanos estão cultivando, estão trabalhando ela no campo, e essa teve saldo positivo. 240 mil toneladas, é isso mesmo, 240.100 toneladas que foram comercializadas na semana, saldo positivo. No total, a safra norte-americana vendeu 13 milhões 730 mil toneladas para uma meta total de 59 milhões 870 mil toneladas. São os números do relatório de vendas e exportações apresentado nesta sexta-feira de uma forma extraordinária, como eu disse, ele tradicionalmente é apresentado nas quintas. E olha, soja em Chicago já adiantava com Aaron Edwards, ele vinha em alta, nova recuperação para a soja pelo segundo dia consecutivo e agora vai subindo bem. Posição de agosto sobe 1,53% a 15 dólares 800 o bushel. Setembro, 14 dólares 800 o bushel, alta de 1,81%. Novembro, 13 dólares 89 centes mais 2 o bushel, alta de 1,74%. E janeiro vindo agora com 13 dólares 93 centes mais 6 o bushel, alta de 1,72%, boa recuperação para a soja por enquanto no dia de hoje, e a posição de novembro aí se aproximando mais uma vez da marca de 14 dólares o bushel. Falamos agora de dólar, câmbio aqui no Brasil. Vamos ver como é que estão os valores negociados agora. Cai bastante o dólar, agora cai quase 1%, 0,94% de queda para a moeda norte-americana, a R$ 5,29, mais 4 são os negócios que eu tenho agora
com o dólar aqui no Brasil. E olha, vou seguir falando de dólar, também de mercado financeiro. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, que participa do programa conosco. Pulga, dólar caindo bastante agora, o que tem trazido esse recuo para a moeda aqui no Brasil e também em outras partes do mundo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que se espera mesmo é uma recessão, se não mundial, pelo menos uma recessão no mercado americano. Isso é dado como certo pelos operadores do mercado, viu, Fabiano? Que haverá aí problemas na economia norte-americana. Bom, pela manhã, vale lembrar, os dados divulgados pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos indicam que foram criados mais de 372 mil empregos e que o salário médio desses empregados subiu mais de 5%, considerando aí a base anual. Por isso, logo pela manhã, o dólar abriu em alta. O dólar chegou a operar acima de R$ 5,36, foi a R$ 5,36 mais 90, mas isso não durou muito não. Pouco depois do início das negociações no Brasil, nós tivemos uma retomada de baixa e o dólar cai agora para a faixa de R$ 5,29. Neste momento, tem uma queda de 0,92%. Mas já caiu mais, hein? Chegou a ceder para R$ 5,28, a baixa foi perto de 1%. O que ocorre com essa acomodação é que há, na verdade, uma movimentação em todo o mercado mundial, dando como certa aí uma pequena desvalorização para o dólar. O que ocorre com o índice dólar, que é referência para quem trabalha no mercado financeiro internacional, é que ainda o dólar se mantém no dólar index na faixa de 106 mil pontos. Os últimos negócios mostram agora índice dólar aos 106.750 pontos, veja, com queda de 0,19%. Dólar vai cedendo lá fora, mas é sempre bom lembrar, né, Fabiano, que o dólar índice, o índice dólar já esteve aí a 100 mil pontos, 105, e agora está na faixa de 106. Está cedendo agora? Está. Mas veja, mudou de patamar. E mudou de patamar frente ao real também, porque chegou a operar abaixo de R$ 5,00 e agora está na faixa de 5,29, 5,28. Ou seja, há uma mudança para o patamar do dólar, não só frente ao real, mas frente a outras moedas do mundo, né? Então a perspectiva é que nós tenhamos mesmo preocupações em relação à desvalorização não só do real, mas de moedas de países emergentes. Na visão do economista-chefe de mercados da Capital Economics, William Jackson, o quadro continua a ser o de uma inflação em torno de 12%, como nós vimos no Brasil anunciado hoje pela manhã, ou seja, temos aí há vários meses a perspectiva de inflação em alta aqui. Enquanto isso, o que ocorre? Apesar do anúncio ontem de que os estoques de petróleo subiram muito nos Estados Unidos, né? Os estoques americanos de petróleo aumentaram aí 8.230.000 barris na semana que terminou em 1º de julho. Bom, o que ocorre é que o petróleo vai cedendo, e vai cedendo porque há o risco dessa recessão na economia mundial e mais, a possibilidade da China consumir muito menos petróleo. Tudo isso traz petróleo patinando ali em níveis mais baixos por preço de barril do que nós vimos anteriormente. Petróleo é negociado, petróleo tipo Brent nesse momento, vamos ao painel? Petróleo tipo Brent opera agora na faixa de 107 dólares o barril, eu falo de petróleo tipo Brent, ele tem uma alta de 2,37%, mas veja, está na faixa de 107 dólares o barril, já esteve a 112, 114, 115. Petróleo WTI está a 104,50, 104 dólares e 50 centos. Poxa, tem uma alta, mas bem abaixo dos valores que nós vimos anteriormente. Então há uma acomodação em níveis mais baixos para o petróleo, perspectiva de algum ganho para o dólar. A perspectiva é essa. Antes de encerrar, eu gostaria de dar uma informação importante para o produtor de feijão, quem trabalha com gergelim também. O Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses assinou um convênio hoje com a Apex Brasil, agência de promoção das exportações brasileiras, que pretende promover os feijões e o gergelim
brasileiros em 12 países. O investimento será de R$1 milhão. O objetivo é divulgar o nosso feijão nos Emirados Árabes, no Japão, na Costa Rica, no Vietnã, até nas Filipinas, na Índia, na Coreia do Sul, ou seja, há um trabalho sendo estruturado pelo IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, para divulgar o feijão brasileiro e com isso aumentar aí o mercado, né? Estimulando o produtor de feijão no Brasil, já sabendo que além do mercado interno, ele teria também a possibilidade de exportação. De olho onde nós estamos avançando. Feijão, a perspectiva é aumentar a exportação mais adiante. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Uma ótima tarde a você. E olha, trouxemos aí como é que vem soja em Chicago, boa recuperação, vem com uma alta de 1,5% neste momento a soja, mas o dólar vem caindo quase 1%. Por isso que nós temos esse quadro de queda de R$1 frente aos números de quinta-feira para referência nos portos. Nós temos aqui portos de Santos e Paranaguá, com entrega em julho, com valores em R$ 193 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre como que o suporte para as empresas tecnológicas que atendem o agronegócio tem sido trabalhadas. Também você acompanha a previsão do tempo nas áreas produtoras do país. Eu vou para o intervalo e volto já. E o tempo seco segue na maior parte do país, isso até ajuda na colheita do milho, tem trazido ali algumas complicações, né? Principalmente com algumas áreas de produção mais raras, mas principalmente nas áreas urbanas. Quem fala a respeito da previsão climática aqui na Agricultura BR é a Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Fabiano, o tempo não tem muitas mudanças. O clima seco segue sendo destaque em grande parte do país e esta condição, claro, favorece o plantio de trigo no Paraná e também ajuda na fase de maturação e colheita do milho segunda safra no Mato Grosso. Inclusive no Paraná, se a umidade em solo e tempo firme continuar, os trabalhos devem ser encerrados já na semana que vem. E olha só, tem previsão da volta das chuvas entre Santa Catarina e Paraná, exatamente a partir da semana que vem, viu? Mas são pancadas bem pontuais e isoladas que não vão atrapalhar em nada as atividades em campo. Já no Rio Grande do Sul, com a persistência do bloqueio atmosférico, as frentes que passam pelo Brasil atingem apenas o estado, mas já se afastam para o alto mar, o que explica o tempo estar mais seco no Brasil, com a massa de ar seco e quente atuando no interior do país. Vamos ter aí dias de céu claro, baixa umidade e temperaturas acima da média. Voltando a falar dos 3 estados sulistas, no sábado tem expectativa de queda na temperatura entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas sem previsão de geada por lá. Agora, no centro-oeste, tem tempo firme, além de temperaturas máximas que ficam aí altíssimas, com 35 graus em Cuiabá, Mato Grosso e 30 em Goiânia, Goiás. E chuva, sem sinal dela, pelo menos para os próximos dias. No sudeste, mesma condição, tempo firme, além do sol aparecer bastante na região. Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o dia será marcado por maior amplitude térmica e sensação de calorão por lá. A umidade do ar segue abaixo de 30% em grande parte dos estados. Vamos aproveitar e dar uma olhada nas máximas das principais capitais da região? Olha só, São Paulo, 25, Rio de Janeiro, 28, Belo Horizonte, 26 e Vitória com 26 graus, inclusive tem chuva por lá, hein? No Nordeste, não tem jeito, a chuva não dá trégua. A precipitação atinge no litoral norte, inclusive ganha força na faixa leste da região. Já no centro-sul do Maranhão, Piauí e grande parte da Bahia seguem com sol e tempo firme. Na região norte, quem mora mais para o leste do Amapá e norte de Roraima vai sentir aí a chuvarada mais forte. Agora, sobre grande parte de Rondônia, leste do Pará
E no Tocantins, a gente vê um tempo mais firme e sem precipitação. Fabiano? Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. E olha, ferramentas digitais têm sido apresentadas para dar suporte ao agricultor conseguir fazer as suas atividades no campo. Isso passa desde o desenvolvimento de lavoura e colheita, entre outros processos que acabam trazendo resultados positivos para a produção rural brasileira. Sobre este assunto eu vou conversar agora com a minha colega aqui do Agricultura BR, a Paloma Ortega, que participa do programa conosco. Paloma, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o programa Agricultura BR. E hoje vamos conhecer uma plataforma digital voltada aí para a cadeia agrícola. Eu recebo aqui, com muito prazer, o líder digital da Coteva, o Nicolas Lória. Boa tarde, Nicolas. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paloma. Muito obrigado pelo convite. E boa tarde também para todos aqueles que estão nos ouvindo hoje, né? Muito prazer de estar aqui com vocês. Nicolas, muito obrigada aí pela disponibilidade conosco. Gostaria que você falasse quais são as soluções aí possíveis hoje que atendem às transformações digitais necessárias nos startups. Bom, super interessante o que acontece com o ecossistema de startups e na cadeia de agronegócios aqui no Brasil e na América Latina, né? Como vocês sabem, a gente é mantenedora do Cuvo Agro, que é o hub agro do Cuvo, onde a gente tem outros mantenedores, né? Outras empresas mantenedoras como Itaú BBA, a Suzano, a San Martino, CNH também Industrial. E a gente está criando um ecossistema, um ambiente de trabalho super interessante para esse mundo que está aceleradíssimo, né? Com as questões digitais para o agronegócio. Quando a gente fala disso, tem distintas verticais, ou seja, não vou ficar só falando das possibilidades que a gente tem com ferramentas digitais para o monitoramento das lavouras, o trabalho no campo, sino também quando a gente fala do agronegócio, está falando de outras verticais na cadeia. Poderiam ser, a gente poderia falar de logística, que tem algumas alternativas, financeiras, de trabalho com clima, de trabalho específico com alguns produtos de proteção de cultivos. Enfim, a gente tem uma baita quantidade, né? E o Brasil definitivamente é o motor da América Latina nesse sentido, né? A gente trabalha em um ambiente de trabalho super bom, né? Integrando startups com os trabalhos das empresas, das dores que as empresas temos e ao final das contas, né, o que o pecuarista ou o produtor rural ele precisa. Enfim, um trabalho super desafiador, né, essa integração, mas estão chegando soluções, de fato já temos soluções super boas aqui no mercado brasileiro. E agora falando um pouquinho do tema carbono, como isso está sendo desenvolvido aí através das ações Cubo Agro e também do Cubo Itaú. Poderia falar um pouco mais para a gente? Com certeza. Bom, carbono é a bola da vez, né? Muitas pessoas falando do que está acontecendo com o cenário de carbono. E acho que um mercado que vai continuar crescendo, né? Porque a agricultura, a gente sabe que tem um papel super importante nessa questão, né? Como a gente consegue sequestrar carbono e reduzir as emissões das emissões, né? Impactadas pela nossa atividade, né? Então, carbono, eu vou falar duas coisas que a Corteva está fazendo, em conjunto com o Cuvo Agro, né? Corteva tem distintos desafios, né, planejados, né, ou falados do negócio de carbono, tanto globalmente como aqui no Brasil, principalmente falando dentro do negócio do negócio de pastagem, né, negócio do gado e também com a cultura do milho, né? Então, o que a gente está construindo a primeira coisa, entendendo com as melhores startups que têm expertise, né,
nessa questão, alinhando os protocolos, o que tem que ser feito para propor para nosso cliente uma solução de carbono para eles participar dos mercados globais de carbono, ele atingir algumas metas, alguns critérios específicos que o cliente, que o produtor precisa para ele conseguir ter um bônus de carbono e conseguir vender ele no mercado global ou local, né? Por enquanto, também as questões jurídicas também vão virando. E dentro do Cubo, além da gente ter mantenedores que estão com o mesmo olhar, né, nossos parceiros que a gente falava, Cubo recentemente saiu para o mercado com uma nova vertical, que é a vertical de ESG, e começa essa jornada de avaliar, não só na cadeia do agronegócio, também em geral, né? Tentando entender que a questão de ESG, que a gente está falando muito também hoje, já não é uma vertical específica, nem um nicho, né, para nenhuma empresa, só que é uma política de trabalho que nós, dentro do Cubo, a gente está tentando encaminhar, de novo, não só no agronegócio, senão também com outras, em outras verticais. E aí é onde falo, né, o agronegócio tem consegue aportar muito no sentido de que é uma atividade importantíssima para esse sequestro de carbono que a gente vem falando, mas a gente precisa também de mercados privados ou públicos para vender e comprar esses créditos de carbono, precisa das certificações. Então, o que a gente está construindo é esse ambiente, né? Acho que o Cubo Agro, para aqueles que querem jogar nesse sentido, e o Cubo em geral, é o melhor ambiente para construir esse ecossistema. E a gente está avançando, né? Tem passos gigantes feitos já daqui a 2 meses, né? Que a gente começou nessa jornada. Assim que, nesse sentido, muito mais por vir, né? E estejam ligados que a gente vai ter daqui a pouco muitas informações para continuar compartilhando, viu? Nicolas, muito obrigada. Este foi o Nicolas Loria, aí, líder digital da Coteva para a América Latina, esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema aí voltada para a produtividade, para a agricultura e pecuária. Fabiano, este foi o meu convidado de hoje, é com você. Obrigado, Paloma, obrigado ao Nicolas também. E olha, obrigado a você pela sua audiência. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Hoje nós não teremos a terceira edição aqui do Agricultura BR. Você vai ter uma atração muito especial, principalmente com o Lelosul Agronegócios na tarde de hoje. A gente vai estar de olho em tudo, vai estar trazendo, acompanhando tudo do fechamento do mercado e você vai poder acompanhar no podcast Agrodinheiro. Desejo a todos uma excelente tarde, um bom final de semana, bons negócios aqui no canal do Boi com a gente, é claro, e até segunda-feira.